Você quer saber como fazer uma apresentação épica e vender muito contrato para condomínios? Então fica aqui, acompanhe todos os detalhes. Meu nome é André Rocha Martins, sou criador do Escola para Síndicos. Vamos falar então sobre a questão das apresentações. A apresentação faz muita diferença na hora da venda, é o que faz você conseguir conquistar o cliente ou não. Então preste atenção nessas dicas. Essas dicas, por mais que você às vezes ache que são básicas, elas são o alicerce de uma boa venda. Presta atenção em todos os detalhes. É importante você praticar tudo que eu vou falar aqui. Primeiro de tudo, é a gente definir qual é o nosso público. O que esse público ele consome da gente? E o que nós vamos entregar de valor para esse público? Se você ainda não tem isso muito bem formatado, eu aconselho fortemente você fazer o Canvas. Para quem ainda não conhece o Canvas, ele é um quadro onde você consegue colocar de uma forma muito visual quem é o seu público, qual que é o que você entrega de valor para esse público, quais são as suas formas de rendimento, quais são os insumos que você precisa, as atividades que você desempenha para entregar aquele tipo de serviço, os seus parceiros de negócios e também os custos que estão envolvidos. Então isso é importante para você formar uma visão bem estratégica e gerencial no que você consegue entregar para o seu cliente. Se você tem dúvidas sobre o Canvas e quer saber mais a respeito disso, deixe seu comentário. Se tiver bastante gente interessada em Canvas, eu posteriormente faço um vídeo para vocês. A gente aborda só Canvas, que é um assunto bem importante. Depois que você definiu essas informações importantes, você precisa passar isso para uma apresentação. É o momento onde você vai estar com o cliente e informar para ele daquilo que você faz. A apresentação, eu recomendo para vocês iniciarem com uma apresentação de PowerPoint. Toma cuidado que as apresentações elas têm características bem específicas. A primeira delas é ter um visual impactante. Não adianta você fazer uma apresentação simplesinha. Por quê? As pessoas vão achar que o seu trabalho é simples. Se você quer vender algo robusto, você diz para o seu cliente que você é profissional diferenciado, que a sua empresa é diferenciada, você não pode ter uma apresentação simples. Sua apresentação tem que ser diferenciada. Poxa, mas como que eu vou fazer uma apresentação? Esse não é o meu foco, eu não sou designer. Ótimo, eu também não sou. Muitas empresas e sites entendem que as pessoas têm dificuldade e já criaram vários templates. Eu vou deixar aqui no link alguns sites legais para vocês poderem pesquisar. Alguns deles têm templates gratuitos, alguns têm pagos. Mas pegue um template que seja próximo do tipo de serviço que você entrega para o seu cliente. Tá? Então a gente está falando de sindicância profissional, alguma coisa relacionada a condomínio. A partir do momento que você tem um template, você vai fazer o conteúdo. O conteúdo ele tem que bater com as informações para o seu público-alvo, ou seja, qual o cliente que eu quero ter dentro da minha carteira, e a partir disso você vai preparar um discurso, vai ter toda uma entrega de valor para esse cliente. Isso você tem que deixar explícito dentro da sua apresentação. Uma recomendação: não coloquem um monte de texto no PowerPoint. As pessoas param de prestar atenção em você para ficar lendo o texto e a apresentação fica feia. Foca em pequenos textos, mas que esses textos depois podem dar gatilhos para vocês discursarem sobre o assunto, conforme o público que está lá. Então, é importante a gente analisar a dor daquele cliente em potencial. Por que ele me chamou aqui? Quais são as dificuldades que eles estão tendo? Se você chegar numa apresentação e simplesmente você fazer aquele roteiro pré-definido, as pessoas vão se desinteressar, porque você não está falando aquilo que ela precisa ouvir. Se você chega lá como síndico profissional e as pessoas estão com problema porque tiveram desvios financeiros no condomínio e você vai começar a falar sobre relacionamento interpessoal, aquilo para eles não vai ser satisfatório, porque eles querem ouvir falar o quanto você é transparente, o quanto você consegue ter uma análise financeira eficiente, quanto você traz o conselho para participar junto, quanto você está aberto aos moradores para tirarem dúvidas sobre as finanças do condomínio. É isso que eles querem ouvir de você. Se você tem lá no seu slide aquele monte de texto pré-definido, o que as pessoas vão fazer? Elas vão começar a ler, vão começar a achar entediante, porque você não está falando o que elas precisam ouvir. Independente se você tem outras áreas dentro da gestão, como síndico profissional, que são excelentes. Você pode abordá-las, mas você vai dar foco naquilo que é importante para aquele cliente. Quando você, então, tem um slide, uma apresentação, que ela tem tópicos, você consegue fazer com que essa apresentação ela seja muito mais modular. Faça isso. E defina sempre imagens. É interessante quando você elucida aquela questão com uma imagem, porque a imagem ela grava muito mais do que o discurso. Agora nós vamos falar sobre como você executa essa apresentação. Então, ok, eu entendi, montei minha apresentação, sei meu público,
sei os meus pontos de valores da minha proposta, como eu vou fazer essa apresentação. O que eu aconselho para você é faça a apresentação filmando com o celular dentro da sua casa, no seu escritório. Por quê? Quando a gente vai fazer uma apresentação, nós temos alguns tiques, repetimos algumas palavras, temos alguns jargões que eles não são interessantes para uma apresentação. Então você precisa começar a entender quais são os pontos de melhoria e começar a mudar o seu discurso. Por que com o celular, não na frente do espelho? Porque quando você está falando na frente do espelho, você não tem muito tempo para poder processar as informações, porque você está pensando em como você vai falar e não em analisar o que você está falando. Com o vídeo, não. Você consegue parar de uma forma calma, voltar, analisar novamente, mas sua atenção está focada em entender quais são os pontos de melhoria. Então, treina exaustivamente. Isso é muito importante. E treine com variações dentro da apresentação. Poxa, então se aquele cliente lá, ele quer saber mais sobre finanças, aquele cliente está mais interessado em transparência. Poxa, meu outro cliente está com muito problema estrutural, ele tem problemas com a construtora. Então, quando você começa a entender aonde na sua apresentação você pode passar uma informação diferenciada, isso também te traz mais segurança. Você precisa dominar a apresentação e isso vai te trazer segurança e as pessoas sentem essa segurança quando você conversa com elas. Presta atenção em outro detalhe. Sempre que você vai conversar com as pessoas, olhe nos olhos. E não foque em uma pessoa só. Se você estiver fazendo uma apresentação para um grupo de pessoas, vá passando o olhar para cada pessoa, porque elas se sentem importantes, se sentem valorizadas. Quando você foca numa única pessoa, por mais que seja confortável para quem está apresentando, isso não causa uma boa impressão para os demais. Outra coisa importante é a postura. Se você está lá numa apresentação, está assim, ó, curvado, olhando para baixo, o que as pessoas vão entender? Que você não é tudo aquilo que você está falando. A nossa postura, a nossa forma de falar, entonação da voz, as expressões faciais, elas contam muito para que você leve segurança para o seu cliente. Foca bastante na postura, né? O rosto sempre olhando para frente, nunca olhando para baixo, e as expressões faciais, de preferência, sempre você sorrindo ou com um semblante positivo, porque isso faz com que as pessoas tenham empatia por você. Isso é fundamental na venda. Se as pessoas elas olham para você e gostam de você, poxa, é meio caminho andado. E o resto é só a gente falar sobre detalhes. Uma coisa que eu vou falar agora é você entender o que o seu cliente potencial deseja naquele momento. Como que a gente faz para descobrir a dor de barriga daquele cliente? Porque a maioria das vezes ele te chama lá para poder fazer uma apresentação como síndico profissional, mas ele não vai te abrir de cara o que está acontecendo dentro do condomínio. São raras as vezes que isso acontece. Então, você tem que fazer perguntas abertas. E você pergunta muito mais para o cliente do que ele vai te falar. Isso vai ser extremamente importante para você, posteriormente, dar sequência na sua apresentação. Quando você faz perguntas, se interessa pelo cliente, ele gera também mais empatia. Quais são essas perguntas que a gente pode fazer para o cliente? Geralmente, quando eu vou num cliente, o que eu pergunto para ele? Qual o motivo pelo qual você me chamou aqui? O que eu posso ajudar? Que vocês estão sentindo falta na gestão atual? A partir desse momento, uma pergunta bem ampla, ele pode responder qualquer coisa. E geralmente ele vai começar a te falar dos problemas que estão acontecendo. Se ele não falar, vai fazendo outras pequenas perguntas direcionando para aquilo que você precisa saber. Outra situação é você perguntar, na sua opinião, o que deveria ser feito para melhorar a gestão? Com essa pergunta, ele vai te passar o que ele quer ouvir. E você vai pegar essa informação e vai colocar na sua apresentação. Não se preocupe em falar sobre solução, porque por mais que você passe uma informação para ele que seja relevante, nem sempre ele vai saber como executar, porque isso faz parte do seu know-how. Mas ele vai falar, poxa, ele tem conhecimento, eu confio no que ele está me falando, porque ele sabe como resolver o meu problema. Só aí você já eliminou um monte de concorrente, porque as pessoas não focam na solução. Depois que você entendeu o problema, fez uma apresentação focada para aquela solução, você vai posteriormente fazer perguntas fechadas para aquele cliente. O que são as perguntas fechadas? São perguntas que você direciona basicamente com sim ou não. Um exemplo, ele estava lá com um problema de transparência dentro do condomínio. Se você falar para o cliente, então se eu fizer as reuniões com o conselho de forma mais ativa e participativa, você entenderia que isso resolveria o problema de transparência que vocês têm hoje? Ele vai falar sim. A intenção é você buscar no mínimo 3 sims, porque ele vai começar a colocar na cabeça dele que a sua solução ela é completa, que a sua solução é aquilo que de fato ele precisa. Uma outra situação que a gente vai abordar mais para frente, em outro vídeo,
é como você identifica a personalidade daquelas pessoas com quem você está falando. E como você também identifica quem são os decisores, quem são os influenciadores, quem são as pessoas que não querem a contratação do seu tipo de serviço, e como você trabalha também com esse tipo de pessoa, trazer aquela pessoa que está indecisa e conquistá-la, como você pegar aquela pessoa que influencia os outros. Essa parte é muito importante para que você consiga fazer o fechamento da venda. Mas a gente vai falar isso em outro vídeo. Se você gostou dos nossos vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é extremamente importante para fazer o nosso canal crescer. E a gente também saber que a gente está no caminho certo para ajudar você, síndico profissional. Pode contar conosco.